verificar se já está ao vivo. Boa noite, pessoal. Estou vendo que já estão entrando na nossa live. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live que vamos realizar agora, noite de segunda-feira, para tratar aí de um assunto extremamente relevante que diz respeito aos impactos no aspecto da saúde e segurança dos profissionais de atividades essenciais. Podemos pensar aqui tanto profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, que estão na linha de frente do combate a essa pandemia, e também outras atividades, como por exemplo o pessoal que atua no comércio, que atua com entregas, delivery. Então nós também temos que contemplar a situação de pessoas que necessitam dar continuidade às suas atividades nesse momento extremamente preocupante. Então, estou aguardando a nossa convidada, a doutora Silvana, do Ministério Público do Trabalho. Vou convidá-la para participar aqui. Dar início ao nosso bate-papo. Boa noite, doutora Silvana, tudo bem? Boa noite, professor. Que ótimo. Fico muito feliz por você ter aceito o convite de participar. Eu não sei se vocês se deram conta, mas a doutora Silvana já participou do meu Instagram logo pela manhã, dando um depoimento bastante inspirador aí, em homenagem ao Mês das Mulheres, apesar de estarmos passando por esse momento bastante complicado e crítico aí envolvendo nessa pandemia de coronavírus, nós não podemos esquecer que nós estamos aí no mês de homenagem às mulheres, e por isso nós estamos realizando uma promoção, um sorteio, na verdade. Inclusive, eu quero fazer a divulgação. Eu tenho aqui o kit que nós vamos sortear, um kit da MEC, cheio de produtos de maquiagem. Inclusive, eu nem sei exatamente tudo que tem. Eu peguei uma colinha aqui, eu vi que tem paleta de sombra, tem batons, tem gloss, tem iluminador, tem blush, máscara dia e noite para cílios, primer, fixador. São coisas que eu nem sei exatamente o que são, mas eu sei que as mulheres gostam e merecem. Então, aquele que ainda não participou, fica aí o convite no meu Instagram, tenha essa promoção até o final do mês, para que a gente possa homenagear cada vez mais as mulheres. E a doutora Silvana deu um excelente depoimento contando a história dela na época em que estava se preparando para concurso público. Então é muito motivante nesse momento que muitas vezes nós estamos aí enclausurados num confinamento. A gente tem que buscar forças, e nada melhor do que a gente ouvir histórias verídicas, histórias de pessoas que passaram por momentos de adversidade, não desistiram e alcançaram o seu objetivo. Mas o que nos traz hoje aqui nessa live é falar de um assunto extremamente relevante, que é a questão dos trabalhadores em atividades essenciais, e principalmente a sua saúde, a preservação da sua saúde, da sua segurança e a garantia de um meio ambiente do trabalho equilibrado. Por isso eu gostaria de pedir para a doutora Silvana se apresentar e já introduzir um pouco desse assunto para aqueles que estão nos assistindo nessa live. Por favor, doutora Silvana. Boa noite a todos. É um prazer participar dessa conversa, desse público que está aí nessa triagem para concurso público, nessa batalha. E também nesse momento de muita diversidade para esses profissionais. E em relação a essa questão, eu, como atuante pelo Ministério Público do Trabalho, estou acompanhando de perto. Oi? Agora estou ouvindo. Meu volume estava baixo aqui, estou aumentando. Agora sim. Tudo bem. Estamos acompanhando de perto a situação desses profissionais que estão expostos dia a dia à possibilidade de um contágio. Por quê? Porque trabalham em atividades essenciais, atividades tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, de atividades que são essenciais e dispensáveis para a segurança, para a saúde, e para as necessidades básicas de toda a população. Foi em 20 de março, agora foi editado um decreto onde tem listadas mais de 35 atividades a título exemplificativo dessas atividades que são consideradas essenciais. Daí temos serviço de coleta de lixo, de pessoal que trabalha com a saúde, correspondência, transporte, uma gama de atividades sem as quais a sociedade não vai funcionar com o mínimo necessário
né, para atendimento de nossas necessidades. E esses profissionais, eles se veem em contato com as pessoas, né, e demandam uma série de medidas protetivas em relação à pandemia pela Covid-19. Não é? Agora, a gente tem que se resguardar e também pensar na segurança desses profissionais. A gente teve situações, que foi noticiado no Ministério Público do Trabalho, de profissionais da saúde que estavam sendo agredidos nos transportes públicos pelas pessoas com medo de se infectarem, né? Então, a gente pensa em medidas que visam a segurança desses profissionais também. Foi proposto que os hospitais propiciem transportes para eles, né? Então, uma série de medidas que foram até, a título exemplificativo e sugestivo e orientativo, capitaneadas nas notas técnicas. O Ministério Público do Trabalho editou 6 notas técnicas ao longo desse mês para dar suporte tanto para trabalhadores domésticos, situação de trabalhadores domésticos, cuidadores, trabalhadores que fazem serviços de limpeza doméstica, quanto a questões negociais, sindicais, né, tratos das questões coletivas. Teve também essas questões de serviços essenciais de saúde, né, de pós-mortem, de funeral, de enterro, e também essas questões relacionadas ao contrato de trabalho em si, né, as peculiaridades que essa situação demanda, porque o empregador, né, paralisa sua atividade, fica sem rendimento. Em contrapartida, o trabalhador também precisa de renda, então a gente tem que conciliar esses interesses, né? Então, o Ministério Público do Trabalho está muito atento a essas questões, estamos nos deparando com muitas propostas, muitas situações que demandam uma atuação emergente, até por conta de prevenir a disseminação da doença. Exato. Doutor Silvano, eu vejo que eu tenho uma pergunta aqui em relação especificamente aos enfermeiros, profissionais que atuam diretamente nos hospitais, que em alguns locais não estão sendo concedidos equipamentos básicos, como, por exemplo, máscaras. O que fazer nessa situação? O profissional não poderia se negar a prestar o seu serviço porque ele está lá, de fato, para salvar vidas, mas também ele tem que se preocupar em salvar a sua própria vida. O que fazer nessa situação? Por lei, o empregador ele é obrigado a fornecer EPI. Isso daí é uma norma imperativa e que é obrigação do empregador resguardar a segurança, o meio ambiente de trabalho rígido. Então, à medida em que não estão sendo fornecidos esses EPIs, eu proponho que seja feita uma denúncia. Nós temos sites online que permite fazer a denúncia para o Ministério Público do Trabalho para que a gente encampe uma atuação. E a gente está dando prioridade para essas situações do Conavid. Estamos trabalhando, via de regra, em teletrabalho, mas estamos fazendo atendimento ao público, seja por telefone, online. Então, assim, tem meios para que isso seja levado ao nosso conhecimento e, através de medidas junto ao empregador, identificação do problema, a gente tenta solucionar. Exato, e nós temos que partir da premissa de que, né, condições dignas, condições seguras e saudáveis de trabalho é um direito fundamental do trabalhador, né? E mesmo em momentos críticos, como estamos vendo agora, nós não podemos dispensar, renunciar a um direito fundamental do trabalhador, e sabemos aí da responsabilidade do empregador em propiciar esse ambiente de trabalho equilibrado. As pessoas às vezes não se dão conta que as condições de trabalho fazem parte do conceito de meio ambiente. E muitas vezes, quando a gente lê aí uma matéria sobre desmatamento de uma floresta, né, poluição de um rio, fica todo muita gente preocupado. Agora, quando a gente escuta aí centenas de trabalhadores, né, sendo vítimas, né, de doenças ocupacionais, ou então morrendo, sendo vítimas de acidentes fatais, às vezes nós não nos damos conta dessa gravidade, e nós temos que sim usar princípios ambientais, como da prevenção, da precaução, também nas relações de trabalho, não é? Exatamente. Meio ambiente de trabalho está previsto na Constituição e tem toda uma normativa, NRs, que prevê medidas de segurança a cargo do empregador, né? E são medidas que são fiscalizadas quanto ao cumprimento, e não podemos declinar dessas medidas, porque a saúde, a dignidade da pessoa humana são princípios primordiais, são valores primordiais da nossa legislação. Tem que ser de observância. Até eu acabei de verificar uma pergunta aqui de um participante. Haveria um canal de
comunicação dessa denúncia, um WhatsApp, por o site? Como é que a pessoa que se depara com essa situação e tem que promover essa denúncia sem sair de casa, né, como ela pode proceder nesse caso? Nós temos Ministério Público do Trabalho em todos os estados da federação, né? E nós estamos divididos organicamente por estados, que são as regionais. Então, eu aconselho que pelo Google mesmo ele coloque Ministério Público do Trabalho no estado onde ele se encontra e coloca a denúncia, que aparece a página e também aparece o link onde é formulado, aparece um formulário para denúncia. E o mais detalhado possível para que facilite, né, o desenvolvimento da investigação, das medidas a serem adotadas. Ali tem todo um campo com endereço, com o nome do empregador, tipo de atividade que é exercida, que tipo de norma que está sendo violada ou prejuízos que estão sendo trazidos ao trabalhador. Tem todo um formulário e já gera um número de notícia de fato e ela é encaminhada para distribuição na localidade onde os fatos estão ocorrendo, podem ser no interior também ou na capital. Cada procuradoria tem uma atribuição, seja na capital ou no interior, né? Então, de acordo com a localidade, essa denúncia vai ser encaminhada e vai ser impulsionada. Exato. Eu acabei de ver também que alguém comentou aqui uma atuação dos próprios sindicatos, que também já estão tomando a iniciativa, né, de liderar essas tratativas junto aos empregadores. Aqui eu acho que foi o Wilton, aqui, da ETEC Segurança do Trabalho. Alguns sindicatos patronais estão estabelecendo algumas medidas sem negociar com a representação da classe ou mesmo com os empregados, né, uma atuação unilateral por parte da empresa, né, não havendo espaço para uma oitiva do trabalhador, que vai ser a parte diretamente interessada. Então, acho que é o momento também de a gente intensificar essa atuação do direito coletivo do trabalho, essa atuação dos sindicatos, que são órgãos representativos de classe, aí também pode ser um interlocutor entre o próprio trabalhador e o Ministério Público, que vai receber essa denúncia. Acho que é importante de ressaltar também esses canais de comunicação, principalmente esses representativos de classe, para que o Ministério Público tenha conhecimento daquilo que está acontecendo e possa adotar as medidas cabíveis, né? Assim, a atuação do sindicato é extremamente importante. Infelizmente, foi editada a medida provisória 927, foi editada hoje, e ela prevê várias hipóteses de afastamento da negociação coletiva, o que é lastimável, porque o sindicato tem maior conhecimento das agruras, das vivências da categoria, né? Então, ele, mais que ninguém, é legitimado a fazer essa representatividade e, com o empregador, tratar das peculiaridades, das possibilidades de negociação, não é? Das possibilidades de amparo ao trabalhador nessas situações em que a gente vê famílias monoparentais, pessoas com família em estado de vulnerabilidade, que demandam maior cuidado. Então, eu acho que uma medida provisória que prevê de forma ampla o trato dessas questões numa situação de calamidade pública, ela não está normatizando como deveria, né? Com olhos a uma situação peculiar. Ela tem que tratar como peculiaridades, caso a caso, situação de pequeno empregador, grandes empregadores, multinacionais, tem que ser tratado de forma peculiar e nada mais importante do que o sindicato participar dessa atividade negociativa. Com certeza. Eu também, hoje à tarde, eu recebi uma pergunta, né, pelo Instagram, no que diz respeito ao nexo causal do coronavírus com a atividade ocupacional. Porque a gente viu que a medida provisória, e em regra, ela diz que a pessoa que contrair o coronavírus, ela não vai ter o nexo causal, o nexo ocupacional reconhecido. Não vai identificar como sendo uma hipótese de uma doença ocupacional, ensejando estabilidade no emprego, recolhimento de fundo de garantia no período de afastamento, mas ela abre uma brecha que, havendo comprovação de que, de fato, a pessoa contraiu essa doença no desempenho da sua atividade, e a atuação aí dos profissionais da área da saúde é muito possível disso acontecer, haveria a possibilidade de reconhecer o caráter acidentário dessa doença. Ontem a gente fez uma live abordando de forma mais abrangente os aspectos trabalhistas e previdenciários, tivemos várias colocações no sentido de que, em casos de pandemia, é extremamente difícil identificar o nexo causal, para saber de onde que a pessoa, o trabalhador, efetivamente contraiu essa doença. Mas também nós não podemos descartar de plano estas situações, principalmente a partir de denúncias onde certas entidades hospitalares não estão sequer concedendo, fornecendo todo o equipamento necessário.
Sim, existem classificações de exposição a risco para determinadas profissões. Tem profissões de altíssima exposição ao risco, de médio e baixo. Então, a gente tem que considerar, sim, esse nexo causal, né? Trabalhadores, principalmente na medida em que essa medida provisória ela permite o abastecimento desarrazoado da jornada, então gera uma exposição maior ainda, e várias outras normas que realmente descartam medidas protetivas do trabalhador, normas protetivas de caráter constitucional, né? Essa medida provisória até está sendo atacada pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que hoje emitiu uma nota de que será ajuizada uma ação de inconstitucionalidade, porque percebe-se aí várias violações e precarizações aos direitos dos trabalhadores. Exato. E uma coisa que me preocupa muito também, além da questão da saúde física dos trabalhadores, é o aspecto psíquico, o aspecto psicológico, que nós temos visto essa situação atípica de confinamento, que vai totalmente contra a natureza humana de sociabilidade, né, está colocando muitas vezes as pessoas em momentos de tensão, em momentos de estresse, ensejando aí, né, uma depressão, até mesmo o trabalho remoto, o teletrabalho desempenhado em casa pode ensejar um burnout, né, vai ensejar uma exaustão pelo fato de que a pessoa não vai conseguir desligar, vai estar no seu ambiente domiciliar, mas ao mesmo tempo trabalhando. Então eu me preocupo muito com a expansão de doenças, né, relacionadas ao trabalho envolvendo o aspecto mental. Então é uma grande preocupação que nós temos que ter. A OMS já indicava essas causas como sendo uma das maiores doenças do século e também incapacitando muita gente, ensejando concessão de benefício previdenciário e especialmente nessas atividades essenciais, aonde o profissional, por exemplo, na enfermagem, os médicos que atuam nos plantões dos hospitais, eles têm uma pressão muito forte pelo desempenho da sua atividade, que muitas vezes um erro praticado por eles, né, ministrando uma medicação inadequada, numa dosagem indevida, pode acarretar a morte de outra pessoa. Então, apesar de muitas vezes não ser um trabalho fisicamente extenuante, e às vezes é pela jornada, 12 por 36, muitas vezes é por essa jornada qualitativamente extenuante, de uma tensão, né, a todo momento que esse profissional está submetido, e ele não está lidando com algo prazeroso, ele está lidando muitas vezes com doença, lidando diariamente com morte de pessoas, então é preocupante também a saúde mental dos trabalhadores. Sim, até porque as normas de duração do trabalho, de limite de jornada, são normas que têm como respaldo estudos científicos, né, de medicina, então não podem ser descartados assim. É muito preocupante. Até um outro ponto que estamos considerando é de que o teletrabalho impõe também ao trabalhador o convívio com as crianças que estão em casa, os idosos, né? Toda uma sobrecarga por conta dessa questão de confinamento. Não estamos mais com os estudantes em horários escolares para permitir que o profissional esteja ali com a atenção devida, tem outras preocupações, né, familiares, de trato pessoal, que têm que ser conciliadas. Então, por isso é que ainda mais a negociação coletiva, a presença do sindicato é importante nessa fase. Exato. Eu vejo uma pergunta aqui também da Rai Mesquita, se o empregador não fornecer o equipamento de proteção, o trabalhador pode se negar a ir trabalhar, ele pode ser punido, descontado o salário, se eventualmente não fornece o equipamento necessário para o desempenho da sua atividade? A medida protetiva, ela se impõe. Ele pode se insurgir, sim. A questão é ele fazer prova, né, para evitar uma represália, uma punição. Ele fazer prova dessa não fornecimento do EPI. Né? A questão toda é que a gente sabe que o trabalhador precisa desse EPI, e então o que eu oriento é fazer essa denúncia, tanto no Ministério do Trabalho, que tem uma atuação de fiscalização, e no Ministério Público do Trabalho. Né? Se isso está ocorrendo, faz a denúncia e os órgãos vão atuar. E o próprio sindicato também. O sindicato atua nessas questões de irregularidades, eles também dispõem de um munus público para intervir. Exato, é importante essa intervenção, né, de entidade de classe, quer seja o sindicato, quer seja
o próprio Ministério Público do Trabalho, para que não haja uma represália individual em relação àquele profissional que está se negando de trabalhar porque a empresa não está, né, cumprindo a sua obrigação de garantir condições seguras, saudáveis, com pelo menos o fornecimento do equipamento de proteção individual, que no caso seria a última instância, né? A primeira instância seria uma proteção coletiva e, em último caso, fornecer aí o EPI. E acho que é importante, por isso, saber desses canais de comunicação para que essa denúncia não seja levada individualmente, até porque o trabalhador precisa do emprego, ele precisa das condições adequadas do EPI, mas ele precisa, no final do mês, levar esse dinheiro para sua casa, para sustentar a sua família. Então, ele também, muitas vezes, vai ficar com medo de fazer essa representação individual e sofrer uma represália, e vai acabar aceitando, tolerando, até porque é a parte mais fraca nessa relação do vínculo de emprego. Então, por isso que eu acho importante utilizar aí as instituições públicas, principalmente o Ministério Público do Trabalho, que tem essa função de garantir o cumprimento da Constituição, garantir o cumprimento das normas e não permitir que o trabalhador seja, né, punido nesse momento de total instabilidade que nós estamos vivendo. Eu não sei se o Ministério Público já tem recebido muitas denúncias em relação a essa temática aí do coronavírus. Sim, tem vindo bastante denúncias, estamos tratando como medidas de urgência, né, e em vários aspectos. Temos um link para os profissionais de saúde com um questionário, para eles veicularem informações também, e várias recomendações também para alguns setores de telemarketing, setores de transportes, de plataformas, né, serviços de plataformas, e todas essas profissões, né, peculiares que não podem parar. A gente está fazendo toda uma orientação através dessas notas, através da atuação por denúncia, né, de várias medidas para erradicar essa disseminação da doença, né? Tentar um controle, seja por medidas de caráter sanitário, de flexibilização de jornadas, de teletrabalho, quando possível, né, bancos de horas. Tem várias medidas que podem ser feitas em termos de organização do trabalho, metodologia, para poder sanar o máximo possível esse contato entre as pessoas e permitir esse isolamento que é proposto para a gente tentar conter a disseminação da doença. Com certeza. Eu verifico outra pergunta aqui também. Como posso ficar saudável mentalmente se não há controle na jornada para o teletrabalho, para o home office? De acordo com a reforma trabalhista, como resolver isso? De fato, né, ao que tudo indica, a reforma, ao prever aí o teletrabalho, dispensou a possibilidade do registro da jornada, né, não concedendo pagamento de horas extras, e além desse impacto financeiro, também ensejando um dano muito grave à saúde do trabalhador ao não ter uma certa delimitação. Eu não sei se o Ministério Público também já tomou alguma iniciativa, de repente até uma própria ação direta de inconstitucionalidade nesse tópico aí, que libera o profissional do trabalho remoto, aquele que atua em home office, de cumprir uma jornada e ter direito aos descansos periódicos que a legislação estabelece. Nós consideramos inconstitucional, né, várias normas da reforma trabalhista. O direito do trabalho vem sofrendo várias alterações, né, no decorrer de 2015 para cá, e o Ministério Público do Trabalho ataca veementemente muitas delas que têm essa natureza de precarizar, de tirar as garantias do trabalhador, né? Essa é a nossa missão institucional e temos várias, tanto arguição de inconstitucionalidade no sentido estrito, né? Quanto a ação direta. As ações públicas, elas questionam as normas quando são propostas nos casos, né, práticos, quanto em tese em combate à legislação. A gente tem tramitação, mas sabemos que também essas ações coletivas, ações de inconstitucionalidade, ela tem uma tramitação muito lenta, né? Então, via de regra, a gente de uma forma mais efetiva nas ações civis públicas, através de argumentações incidentais. Entendi. Eu verifico outra pergunta também. As denúncias podem ser feitas por terceiro, eu até acrescento um outro aspecto. Poderia ser uma denúncia anônima? Por exemplo, eu, trabalhador vítima de um abuso por parte do empregador, que não fornece o equipamento, que está sujeitando a condições, né, insalubres de trabalho, eu poderia fazer uma denúncia anônima ao Ministério Público do Trabalho? Sim, por esse formulário online,
se admite tanto a denúncia anônima quanto sigilosa. Tá? E nas duas modalidades, o denunciante pode acompanhar o andamento da denúncia, porque no ato de denunciar é gerado um número de procedimento, de NF, que se chama notícia de fato, onde ele tem o número dela e pode acompanhar também pelo site o andamento, o impulso, até pedir vista dos autos mesmo, para ver como está transcorrendo a tramitação do inquérito. Tá? É admitido, sim, o resguardo, né, da identidade do denunciante. Fica a critério. Isso é importante. E também essas questões de trabalho informal, né, como a gente fez referência também logo no início, a questão do profissional que atua no delivery. Também é uma atividade que foi liberada, não tem restrição no desempenho dessa atividade. É uma pessoa que está circulando a cidade inteira, às vezes aqui em Brasília circulando de bicicleta, né, então podendo estar contraindo a doença e disseminando. E isso temos que ter uma preocupação também nesse tipo de atividade, que às vezes tem um grau de informalidade maior e o trabalhador não tem, muitas vezes, nem a quem demandar, um empregador específico. Acho que é mais difícil ainda nessas situações de informalidade. Né? Sim, é uma preocupação. Inclusive, está sendo versada em uma das notas técnicas, que são os serviços de transporte de mercadorias e de pessoas, de passageiros, né, através de plataformas. E é uma preocupação, sim, a gente sugere lá medidas a cargo da plataforma de disponibilizar meios de higienização, álcool gel, para poder higienizar os veículos, né? Os meios de transporte. Sugerimos também, como forma de prevenção, não utilizar ar-condicionado, deixar o veículo mais arejado possível. Então, tem várias medidas práticas que até esse profissional mesmo pode adotar, né, em caso de omissão da plataforma em si. Exato. Acho que é importante a gente, né, ser... Pois não, doutor? Outra abordagem da nota técnica é o trabalho doméstico, onde a gente presume que cabe ao empregador, a gente orienta que cabe ao empregador a disponibilização de EPIs, de máscaras, de luvas para fazer serviços de limpeza, de cuidados de idosos, né? Até para resguardo desse público também idoso, né? Do pessoal que trabalha, exato, cuidador de... Então, até no próprio ambiente doméstico, são necessárias medidas preventivas a cargo do empregador. Exato. É importante salientar isso que, né, desde 2013, especificamente com a emenda constitucional 72 e depois com a lei complementar 150, os empregados domésticos têm direitos mais compartilhados de acordo com o trabalhador urbano comum. Então, ele está enquadrado nessa proteção acidentária, o evento que ele venha a sofrer no desempenho da sua função é considerado acidente de trabalho, o empregador passa a ter essa responsabilidade, inclusive, de recolher o seguro acidente de trabalho. E hoje à tarde eu recebi um direct, uma pergunta de uma empregada doméstica, na verdade uma cuidadora, que ela atua numa residência e ela cuida de uma idosa e de uma criança deficiente. E ela estava extremamente preocupada porque, diante de pessoas de risco, principalmente a idosa, e ela ter que ir para a sua casa, no dia seguinte voltar, possivelmente ter algum contato com alguma possibilidade de contaminação. Então ela não sabia o que eu faço. Eu fico na minha casa sem desempenhar esse trabalho, mas ao mesmo tempo aquela família precisa de alguém que cuide daquele idoso, ou às vezes é uma pessoa sozinha que necessita de cuidar de uma terceira pessoa. Então, é extremamente preocupante isso, que a pessoa, o trabalhador, o empregado doméstico precisa prestar o seu serviço, ao mesmo tempo ele tem que se preocupar com a sua saúde e também não colocar em risco a vida de outras pessoas, principalmente aí na situação de cuidadores de idosos, que muitas vezes são até enfermeiros que em horários de folga desempenham essa atividade especializada aí de cuidar de pessoas que necessitam de um atendimento mais especializado. Então, também uma preocupação com essa modalidade específica de profissional que atua no âmbito doméstico. Tem uma pergunta aqui da professora Valta questionando: posso terceirizar um trabalho doméstico, um empregado doméstico? Não entendi bem. Terceirizar seria para trabalhar... Talvez contratar diaristas por intermédio de uma empresa que vá disponibilizar periodicamente sempre um profissional diferente, né? Sim, sim.
existem plataformas de trabalho de limpeza doméstica, sim, né? E a questão é verificar como está sendo essa relação, se é sem pessoalidade, não gera vínculo empregatício. Pela legislação, se o mesmo profissional está prestando trabalho na mesma residência por 3 vezes por semana, que geraria o vínculo. Agora, né, tem outras hipóteses ali, mas fora dessa hipótese, poderia tratar, estabelecer com diversos profissionais. Eu até fiquei pensando nessa situação, né? Eu contrato uma empresa para disponibilizar, né, diariamente um profissional, ou a cada 4 dias na semana, que venha a desenvolver as atividades no âmbito da minha casa, mas eu quero sempre o mesmo profissional. Eu quero sempre aquele terceirizado. Isso poderia descaracterizar essa relação, né, de terceirização e evidenciar um vínculo direto com o próprio tomador do serviço, né? Ah, sim, se for 3 vezes na semana, estaria enquadrado na hipótese legal de vínculo, né? Mas a legislação permite também 2 vezes por semana, variando com outro profissional, né? Tem toda uma liberdade contratual. Tem que fazer a análise da legislação para ver onde a pessoa, que perfil de trabalho que a pessoa demanda, né? Exato. E até aprofundando essa temática, a pergunta aqui, quem deve fornecer o equipamento, neste caso? O equipamento de proteção seriam as luvas, né, talvez aí um calçado antiderrapante para a pessoa que vai fazer uma limpeza, vai lavar a cozinha aí para não escorregar. De quem seria a responsabilidade? Do tomador de serviço, do proprietário da residência ou da empresa prestadora de serviço a terceirizado? Se é uma empresa prestadora de serviços, eu entendo que é empregadora, né? Empresa que presta esse serviço. Não é? Mas é bom a gente ficar atento porque essas medidas protetivas elas têm interesse tanto para um quanto para outro, o tomador de serviço quanto para o trabalhador. Então, cabe também ao tomador de serviço exigir que essa empresa forneça esse EPI para o cumprimento das atividades e também fazer com que, talvez até adotar medida mesmo de fornecer, de acordo com o tipo de atividade peculiar que seja desenvolvida no ambiente doméstico, né? Eu acho que o interesse aí é das duas partes, a medida de prevenção, né? Segurança, e a gente tem que pensar também na sua participação social, né? Na sua responsabilidade social também, para evitar a disseminação dessa doença. Exato. E também eu verifiquei algumas notícias, né, do correr da semana, principalmente envolvendo o setor frigorífico, empresas do setor frigorífico, que haviam fechado e conseguiram decisões liminares na justiça para se manter em operação, né? Então temos uma preocupação também, claro, o interesse do empregador, né, do empreendedor de dar continuidade ao seu serviço, até preservando o seu direito constitucional à livre iniciativa, mas ao mesmo tempo tem que levar em consideração o direito do trabalhador de ter condições saudáveis e que não esteja sendo colocado em risco. E aí muitas vezes a empresa vai buscar o próprio judiciário para conseguir aí uma liminar que lhe permita, né, contornar essa restrição que muitas vezes está sendo imposta aí a todos os demais segmentos econômicos, né? Sim, a gente sugere nas notas técnicas, nesses casos de que há necessidade de trabalho em loco, né, no ambiente laboral, de que seja observado um distanciamento de mais de 1 metro entre os locais de trabalho, que seja absorvida uma força de trabalho mínima possível para evitar um grupo de pessoas grandes trabalhando no mesmo local, concomitantemente, né? E também turnos ininterruptos de revezamento. Tem várias possibilidades de modo que menos pessoas mantenham-se em contato, né? Então, caberia avaliar a implantação de algumas dessas medidas para também resguardar a saúde do trabalhador, né, em atividades Exato. essenciais. Até porque, né, nós não podemos paralisar todos os tipos de atividades, né? Acho que a gente tem que lidar com uma certa, né, naturalidade de acordo com aquilo que a gente está vivenciando. Claro que é uma situação extremamente atípica e ainda temos um cenário bastante indefinido pela frente acerca de quando vai voltar à normalidade. Nós ficamos assistindo aí o noticiário da Itália, principalmente lá, já está numa fase bem avançada, está muito preocupante, né, toda essa pandemia. Então, o que a gente procura é contribuir para que isso não alcance, né, um estágio mais avançado, aí, com mais mortes, com mais pessoas infectadas.
Então, a gente tem que saber que todo mundo tem que fazer a sua parte. Né? Nesse momento, né, essa relação de trabalho, essa relação de emprego, né, ambas as partes terão que ceder. Eu acho que tem que ter uma postura também mais ativa do próprio governo. Eu estava ouvindo alguns comentários hoje que essa medida provisória, né, que passou a estabelecer algumas medidas aí de flexibilização da legislação trabalhista para contornar essa crise do coronavírus, ela basicamente atribuiu a responsabilidade ao empregador e o trabalhador. Tem que haver também uma iniciativa do governo nessas situações, principalmente onde não há possibilidade do desempenho da atividade, considerar suspenso o contrato, pensar numa hipótese aí de um seguro-desemprego para este momento, né? Assim como já tivemos precedente no Brasil de uma postura do governo quando criou o plano de proteção ao emprego, porque é melhor, né, dividir essa conta entre o empresário e o governo do que ter um grande número de trabalhadores demitidos e isto gerar um impacto na economia. Então, é importante a gente pensar em alternativas, não só advindo do próprio trabalhador, do próprio empregador, mas também cobrar uma atuação do governo, assim como outros países já vêm fazendo, e não só países desenvolvidos economicamente. Eu tenho informação aqui que o próprio Paraguai, que teoricamente é um país aí de uma estabilidade financeira bem precária, bem inferior ao Brasil, ele já criou alguns incentivos governamentais para superar esse momento de crise. Então, nós também temos que demandar uma intervenção do Estado para que consiga contribuir para equalizar esse problema. Exatamente. A medida do governo, pela medida provisória, é extremamente precarizante, não assegura garantias ao trabalhador. A gente vê que o BNDES ele recebeu um incentivo de cerca de 55 bilhões de reais para a garantia de postos de trabalho. Em contrapartida, essa medida provisória não coloca nenhuma responsabilidade, nenhuma contrapartida em razão desses subsídios, né? A gente vê, pelo contrário, são medidas que são adotadas pelo governo no sentido de desestabilizar a relação de trabalho. A gente tem que buscar hoje um equilíbrio entre o capital e o trabalho, não um desequilíbrio desse no sentido de que o empregador detém todas as possibilidades de negociação, né, dentro de um contrato de trabalho que tem desigualdade entre as partes. Essa medida provisória está assim, num descompasso quanto às medidas garantidoras e sociais que foram encampadas nos outros países, inclusive países capitalistas, como os Estados Unidos, né, a França. Então, a gente tem que ver que a gente tem que ter um mínimo de garantismo para a população, né, para os empregados, porque esses empregados eles vão, de certa forma, ter recursos para os trabalhadores autônomos que não vão ter renda alguma. Então, agora é hora de a gente poder garantir um mínimo existencial para esses empregados. Uma suspensão do contrato de trabalho, mas garantindo uma renda, né? A gente sabe que muitos empregadores não vão ter recurso financeiro, mas muitos têm condição de arcar com essa responsabilidade social, né? A empresa ela não é uma pessoa individualizada, ela tem um caráter social, uma responsabilidade social, né? E tem que agora assumir esse encargo, né? Enquanto tem lucros, ela está, né, intervindo socialmente. Agora, nesse momento de crise, ela tem que vir acompanhando junto e o governo exigindo, né, essa postura para que juntos possamos enfrentar essa crise. Com certeza. E o que nós temos visto aí, por exemplo, com a edição da medida provisória, em seguida já teve, né, um passo atrás no que tange a suspensão do contrato sem remuneração. Né? Horas anteriores, o presidente já havia assinado a medida provisória, e depois, diante da pressão, né, popular que sofreu, aí já deu um passo atrás e resolveu revogar esse dispositivo. E há outros que ainda serão objetos de discussão, por exemplo, a questão da concessão, antecipação de férias e concede dispensa as férias e efetua o pagamento somente após o gozo dessas férias, que vai totalmente contra, né, o próprio Instituto das Férias, que seria garantir aí um descanso, né, que é uma paralisação do trabalho extremamente importante para, né, que a pessoa consiga retomar as condições físicas e mentais para o seu trabalho, e, neste caso, a pessoa vai ficar em casa sem a remuneração antecipada das férias, o que é uma situação totalmente atípica, né, em relação o nosso histórico aí no Brasil da questão do pagamento de férias. Eu não sei se vai ter algum tipo de atuação judicial nesse sentido,
para tentar, pelo menos, garantir que a pessoa tenha condições de receber antecipadamente, porque para isso que foi criado, né, o Instituto das Férias. Né? Sim. A gente tem que tratar também a situação com peculiaridade por conta de um estado de calamidade pública, né? Mas ainda assim, alguns institutos eles não podem ser disponibilizados, né? Eles não podem ser flexibilizados, como vem ocorrendo com várias alterações legislativas da CLT, desde a reforma para cá. A gente tem que garantir uma negociação, até porque a Constituição ela admite, sim, a redutibilidade salarial, desde que encampada por uma negociação coletiva e de que haja uma comunhão de interesses, né? Uma contrapartida. Então, a gente está falando, é admitido no ordenamento a redução salarial? Sim. Mas o trabalho sem remuneração, isso daí a própria Constituição afirma que tem um mínimo, né? Um salário mínimo para todo tipo de trabalho. Trabalho sem remuneração é uma coisa aberrante. É verdade, né? E nós sabemos que um dos argumentos de aprovação aí da reforma trabalhista foi instituir esse negociado sobre o legislado, quando na verdade ele já existiu desde a Constituição de 88, tem a possibilidade de haver redução proporcional do salário e da jornada, havendo uma intervenção aí do sindicato, né? Havendo uma negociação coletiva. Mas, ao que tudo indica, a medida provisória está permitindo, pensa assim, permitir essa redução por intermédio de um acordo individual, ou seja, deixando de observar um requisito previsto no texto constitucional. E aí várias pessoas já estão levantando essa tese de inconstitucionalidade dessa possibilidade de redução de salário e também de jornada, se não tiver uma intervenção do órgão representativo de classe, do sindicato. Né? Sim, até porque a relação o vínculo empregatício ele é norteado pela necessidade econômica, né? Pela necessidade de subsistência. Então, o empregado nunca vai se contrapor a uma iniciativa do empregado, a uma proposta de negociação, via de regra, para poder preservar o posto de trabalho. Ainda mais nesse período que se avizinha de crise financeira, né, de quebras. Então, fica muito injusto, né, se pensar numa negociação onde o empregador joga todas as fichas na negociação. A gente tem que É preservar uma verdade. de negociação aí, e o sindicato é quem tem esse papel constitucionalmente assegurado. Eu acho que esse é um momento de que o representante sindical aproveitar para mostrar a sua importância, porque com o advento da reforma trabalhista, né, o custeio sindical não é mais obrigatório, então isso, de certa forma, enfraqueceu a representatividade sindical. Mas é o momento de, né, ter uma atuação proativa, mostrar a sua importância, que certamente, passado esse momento todo conturbado aí de coronavírus, isso vai mostrar essa importância da atuação sindical e certamente possa aumentar o número de representatividade. Como sempre fala, no momento de crise que nós temos que identificar oportunidades. Então, nós temos que buscar um diálogo mais próximo, né, procurar reduzir um pouco esse ânimo de guerra que muitas vezes está sendo ensejado entre trabalhador e entre empregador, né? Todos estão sendo prejudicados com isso, o que nós temos que buscar é amenizar o prejuízo. Então, acho que essa intervenção sindical é de extremamente importante. Estou vendo uma pergunta aqui, qual a diferença da suspensão do contrato de trabalho previsto na CLT e esse que foi revogado na medida provisória de hoje? Bom, é importante salientar que até antes da nossa conversa aqui não havia revogação expressa dessa norma. Tá? A gente está falando em tese, comentários de imprensa. Então, de Twitter. Mas espero que seja revogado sim. Enfim, ali a CLT previu, no momento de crise, me lembro em 2008, 2009, uma suspensão do contrato de trabalho e previa capacitação do trabalhador, mas concedia uma bolsa capacitação. Não é? Então, o trabalhador era afastado, fazia uma capacitação por 4 ou 5 meses e recebia um valor para o sustento, para as necessidades mínimas. A diferença é que nessa medida provisória, ele determina que pode o empregador suspender o contrato sem qualquer remuneração. Né? Esse é o ponto crucial. Como é que o trabalhador
vai se sustentar, vai fazer um curso de capacitação e vai sustentar nesse período de 4 meses. É um período longo, é um período de recessão, é um período onde os profissionais autônomos também estão sem renda, né? É um período em que a lucratividade, os negócios vão cair. Então, vai estar uma baixa financeira, né? de caráter assim, nacional. A gente não sabe como é que isso vai Entendi. repercutir, mas a OIT fala que tem um quadro de desemprego previsto de 25 milhões de trabalhadores aproximados. Então, a gente tem que esperar que essas repercussões vão ser muito difíceis no aspecto econômico. E qualquer medida que a gente tem que pensar é no sentido de garantir um mínimo existencial para o trabalhador através de uma negociação, de uma possibilidade de benefícios pelo empregador, né? Não assim deixando ao vivo de forma um trato generalizado, provisória, deixando ao critério, ao talante do empregador, simplesmente suspender os contratos, sem nenhuma contrapartida. Isso fora as flexibilizações de jornada, de férias, de FGTS. Então, uma gama de normas de direito do trabalho que estão ali sendo vilipendiadas. Verdade. Até aproveitando que eu tenho vários amigos virtuais aí que estão se preparando para concurso, muitos deles aí para o próprio Ministério Público do Trabalho, eu poderia considerar essa proposta de suspensão aí prevista na MP como um layoff, que é um instituto que às vezes cai numa prova de concurso, poderia enquadrar isso como um verdadeiro layoff praticado pelo governo? Eu acredito que sim, né? Porque a gente tem normas constitucionais aí que estão sendo violadas, né? Irredutibilidade salarial, contraprestação pelo trabalho, né? Então, a NPT mesmo já se pronunciou de que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a MP e norteia ali vários dispositivos que são violadores das normas tutelares do trabalho. É importante. É bom a gente disseminar, né, essas informações aí para saber que, de fato, né, as instituições competentes já estão, né, acompanhando todas essas mudanças, buscando dar a orientação necessária, né? Então, é importante que o pessoal compartilhe as suas dúvidas e também a informação recebida seja compartilhada para que, né, chegue aos trabalhadores, para que gere um pouco mais de tranquilidade nesse momento de muita instabilidade, né, principalmente no aspecto emocional. A gente verifica que as pessoas estão diferentes, né? O pouco que a gente tem que andar na rua, muitas vezes, aí para ir no mercado, a gente verifica que está uma situação bem crítica, as pessoas estão passando por um momento de desequilíbrio, né? Então a gente tem que procurar, na medida do possível, lidar com certa normalidade com isso e aguardar que passe o quanto antes. Eu não sei se mais alguém que está nos ouvindo, está participando da live, tem alguma pergunta a fazer à doutora Silvana. Acho que é o momento, mas de qualquer forma eu já informo que eu vou deixar também essa live salva, né, para vocês poderem acompanhar e verem aí todas as informações prestadas pela doutora Silvana, e se posteriormente surgir alguma dúvida também, temos aí os canais, temos as redes sociais aí que a gente pode aproveitar para divulgar essa atuação. Então, se mais alguém tiver alguma ponderação, nós temos um limite de tempo aqui na live, eu queria só passar, né, por última palavra, a doutora Silvana aí para fazer suas considerações finais e, de repente, abordar algum outro tema aí que nós não aprofundamos aqui na live. E, se eventualmente surgir alguma pergunta, eu já repasso para a doutora Silvana, por favor. Eu quero só salientar que a gente tem essas atividades de fronte, de alto risco de contaminação, que são passíveis de denúncia e de atuação pelo Ministério Público do Trabalho. Então, eu conclamo a todos a fazerem, se formalizarem as denúncias e acompanharem, porque a gente está dando prioridade, apesar de estarmos em teletrabalho, temos todo um sistema de comunicação para impulsionar, tá? Então, façam sim online de preferência, porque é muito importante a gente pensar que essas medidas protetivas é que vão segurar esse surto, não é? E esses profissionais, eles estão em contato com outras pessoas, com os familiares, então tem que ser conscientizado de que essas medidas são de extrema importância nesse momento e que congrega toda essa atuação, esse plano de ação do governo de quarentena, de isolamento,
Então, eu acho que a gente tem que fazer nossa parte, sim, veiculando, levando aos órgãos públicos de atuação, de vigilância sanitária, junto aos planos de ação de fiscalização dos estados e dos municípios. A gente tem mecanismos de dar conhecimento de violação a essas normas, essas medidas que estão sendo adotadas em caráter de urgência pelos governos. Verdade, acho que a gente tem que reconhecer esse importante trabalho que vem sendo desempenhado por esses profissionais aí das atividades essenciais, eles que estão conseguindo, né, reduzir um pouco o impacto que nós estamos sofrendo aí nesse período de confinamento, né, de reclusão compulsória dentro da nossa residência. Então nós temos que valorizar muito. Hoje, inclusive, também recebi, né, um direct de uma amiga que é enfermeira aqui em Brasília, e por ela atuar na UTI, ela teve que se isolar da sua família, né? Os filhos tiveram que ficar com outra pessoa, porque como ela está numa situação de risco de contaminação, ela não pode correr, né, a possibilidade de transmitir isso para os seus familiares. Então, até mesmo o isolamento familiar, muitas vezes, acarreta a esses profissionais. Então, nós temos que reconhecer todo o trabalho que vem sendo desempenhado por eles e garantir, pelo menos, né, a observância aí das condições adequadas, das condições saudáveis de vida e torcer e rezar para que o quanto antes a gente possa, né, voltar à normalidade da nossa vida. Então, eu só gostaria de agradecer, né, a doutora Silvana, e também parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito, né, tanto pela doutora quanto os demais integrantes do Ministério Público do Trabalho, também os profissionais prevencionistas, os auditores fiscais do trabalho. Eu acho que é importante a gente ressaltar também o próprio, né, a representatividade sindical. Esse é um momento de todos se unir para combater, né, essa pandemia. Sabemos que o inimigo é bem complexo, é um problema mundial, então nós temos que fazer a nossa parte, encarar de fato isso como um problema difícil, um problema complexo, e somente a comunhão de esforços, né, de diversas instituições e de pessoas que vai permitir que a gente consiga combater o mais rápido possível e superar este momento. Então, obrigado a todos que nos assistiram, essa live vai ficar salva, né, e já deixo o convite para a doutora Silvana, sempre que tiver aí um outro tema relevante, né, no aspecto social, no aspecto trabalhista, fica o convite para participar, que a gente possa, de uma forma, de um modo informal, levar essa informação a todos vocês e que vocês multipliquem todas essas orientações que a gente teve o privilégio de receber nessa live de hoje. Então, uma boa noite a todos e uma ótima semana para vocês. Até mais. Obrigada, Fernando. Até mais. Vai ser um prazer participar novamente. Eu que agradeço. Parece um negócio de